Estamos de volta e nessa aula a gente vai estudar um princípio importantíssimo do direito coletivo do trabalho, que é o princípio conhecido como adequação setorial negociada. Percebam que é mais um princípio que rege as consequências da atuação dos seres coletivos, ou seja, dos sindicatos profissionais e dos sindicatos de categorias econômicas e de empresas, né? E é um princípio muito importante, um princípio que foi concebido inicialmente pelo professor Maurício Godinho Delgado, né? Foi ele que concebeu, idealizou esse princípio, e é um princípio hoje consagrado, é um princípio que foi incorporado, inclusive, pelo próprio Supremo Tribunal Federal na sua jurisprudência. A gente vai ver aqui que o Supremo, em repercussão geral, ele menciona esse princípio, que é um princípio, portanto, regente do direito coletivo do trabalho. A gente tem, eventualmente, outros autores que usam outras nomenclaturas, né, como, por exemplo, o professor Luciano Martinez, que chama esse princípio da prevalência relativa do negociado sobre o legislado, né, que é um princípio, que é um nome interessante também, porque acaba mostrando essa ideia de negociado sobre o legislado, mas mostrando que a prevalência ela não é absoluta, a prevalência ela é relativa, né? E justamente por quê? Porque esse princípio ele vai tratar dos limites da negociação coletiva, a limitação, até onde que a norma coletiva pode ir ou não pode ir. As relações, portanto, entre a lei, que é a lei estatal, a lei obrigatória, a lei cogente, e as normas coletivas, ou seja, a convenção coletiva de trabalho e o acordo coletivo do trabalho. Então, esses limites da negociação coletiva, a relação entre a lei estatal e a norma coletiva, é isso que é objeto desse princípio. É um princípio, portanto, muito importante no direito coletivo do trabalho. Tá? Bom, o significado, portanto, desse princípio, a ideia por trás aqui é o legislador ele vai trazer um regramento, que é um regramento geral, que vale para as categorias de trabalhadores em geral, mas é certo que cada categoria, cada localidade, eventualmente, vai ter as suas particularidades, vai ter necessidades específicas. E, portanto, setorialmente, quer dizer, em cada setor, em cada atividade, em cada categoria, o sindicato ele poderia negociar, então, para adequar a legislação estatal justamente à realidade específica daquele setor, daquela categoria, daquela localidade. Tá? E é um princípio que vai alcançar, portanto, a negociação coletiva de forma geral. Muito bem, quando a gente pensa isso, então, qual que seria, então, ou quais que seriam os limites da negociação coletiva? Quando a gente pensa isso, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente já mencionou isso aqui em outras aulas, mas classicamente, tradicionalmente, a negociação coletiva ela sempre existiu com o objetivo único de implementar um padrão superior de direitos, ou seja, aumentar os direitos que são trazidos pela lei. A lei traz certos direitos e simplesmente a gente teria então a norma coletiva trazendo mais direitos para o trabalhador. Então, aumentando o patamar de direitos, implementando um patamar superior de direitos. Essa que é a ideia clássica aqui da negociação coletiva, e a negociação coletiva ela sempre existiu para essa finalidade. Tá? E a discussão, portanto, que a gente tem hoje em dia no Brasil, especialmente pós-reforma trabalhista, é a discussão da norma coletiva reduzindo o patamar de direitos. Né? Até que ponto ela pode fazer isso ou não pode fazer isso. E é justamente nesse ponto que entra a importância do princípio da adequação setorial negociada. Mas muito bem, né? Para a implementação de um padrão superior de direitos, né? Isso é muito tranquilo, a gente não precisa discutir, porque essa é uma situação que sempre foi possível e sempre foi admitida. Né? Trouxe aqui um exemplo, que é um exemplo hoje em dia talvez superado, de uma orientação jurisprudencial da SDC, da Seção de Dissídios Coletivos do TST, o J31, que fala o seguinte: não é possível a prevalência do acordo sobre a legislação vigente quando ele é menos benéfico do que a própria lei, porquanto o caráter imperativo da lei, quer dizer, restringe o campo de atuação da vontade das partes, né? Ou seja, aqui essa OJ, então, que é uma OJ cuja validade hoje a gente teria que talvez pensar e discutir, não estou falando que está superado ou não, mas teria que ser pelo menos repensada aqui. Por quê? Porque aqui está dizendo, olha, então aqui o acordo coletivo não pode prevalecer sobre a lei se ele for menos benéfico do que a lei. Mas essa questão não é tão simples assim. Então, para a gente compreender isso melhor, vamos trabalhar aqui da seguinte forma. Já entendemos, então, que vai ser possível o aumento, né? O aumento do patamar de direitos. Né? Então, essa situação, a norma coletiva, maravilha, ela vai ser válida. Tá? E a discussão, portanto, vai ser a restrição ou até mesmo a supressão
de direitos por meio de uma norma coletiva. Bom, e aqui é que vai entrar a importância do princípio da adequação setorial negociada, tá? Bom, eu vou trabalhar inicialmente aqui com a visão tradicional, que é a visão do professor Maurício Godinho Delgado, né, que concebeu esse princípio, e esse princípio foi incorporado, como eu falei, à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eu já vou mencionar aqui qual a decisão, qual é o acórdão, tá? Mas o fato hoje em dia, então, de acordo com a legislação hoje vigente, né, e de acordo com a decisão do próprio Supremo, esse princípio foi um pouco desconfigurado. Tá? Então eu vou passar para vocês inicialmente a visão que é a visão original do ministro Godinho, e depois a gente vai ver a visão talvez um pouco mais atual desse princípio, que é criticável, que é questionável, mas é a visão que tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal. Tá? Vamos lá, vamos começar então com a visão tradicional, com a visão original do ministro Maurício Godinho Delgado. Né? Para que seja possível, de acordo com essa visão original, para que seja possível que a norma coletiva, seja um acordo coletivo, seja uma convenção coletiva, ela reduza ou restrinja ou suprima algum direito, né, a gente teria aqui basicamente dois requisitos. Tá? Primeiro requisito é que houvesse uma transação, que é diferente de renúncia. Tá? Ou seja, será que o sindicato, nessa visão original, percebam, estou falando aqui da visão original do professor Godinho, tá? Que hoje talvez seja problematizada e não seja tão aplicada dessa forma. Mas na visão original, haveria necessidade de uma transação. Ou seja, o sindicato, portanto, ele abre mão de alguma coisa, ele restringe, ele concorda com a redução de direitos, mas ele tem um ganho também para a classe trabalhadora. Ou seja, os trabalhadores eles perdem algo, eles perdem algum direito que a lei prevê, né? Ou então perdem parcialmente um direito que a lei prevê, tem uma redução, mas eles ganham outra coisa, eles ganham de outro lado. Né? Isso seria uma transação, contrapartidas. Um cede de um lado, o outro cede de outro lado, eles chegam no entendimento, reduz um direito, mas ganha de outro lado ali, e aí tudo bem. Então seria uma transação. Tá? Então na visão original do Godinho, não seria possível que o sindicato pura e simplesmente renunciasse a direitos. Que o sindicato, portanto, abrisse mão de direitos que estão na lei, né, e sem nenhuma contrapartida. Porque, perceba, o sindicato ele não estaria ali com esse papel. O sindicato não existiria com esse papel de abrir mão de direitos que a lei já consagra. Não é essa a função do sindicato, não é esse o papel do sindicato. O papel do sindicato é lutar para melhorar a condição dos trabalhadores. E eventualmente no setor ali, setorialmente, poderia haver uma adequação para a redução de alguma parcela de algum direito, desde que houvesse uma compensação. Portanto, transação, tá? Seria o primeiro requisito. Tá? Mas não bastaria esse, teria que ter um segundo requisito, que é o seguinte: essa transação ela não pode afetar o que o professor Godinho chama, também é uma nomenclatura que foi bastante incorporada à doutrina trabalhista, de patamar civilizatório mínimo. Né? O que seria esse patamar civilizatório mínimo? São normas que prevêem patamares de cidadania ao indivíduo, né? Patamares mínimos de proteção ao trabalhador e que o sindicato não poderia transacionar porque são normas absolutamente indisponíveis. Tá? Ou seja, então a transação aqui ela teria que abranger apenas direitos de indisponibilidade relativa. E direitos, portanto, que fossem absolutamente indisponíveis, indisponibilidade absoluta, esses direitos, portanto, não podem ser objeto sequer de transação pelo sindicato. Tá? Bom, e aqui que surge o problema, porque é claro que eu vou ter que definir e saber, então, quais são os direitos que são de indisponibilidade absoluta, direitos que o sindicato não pode negociar. Tá? E o Godinho aponta 3 aqui. Ele aponta, em primeiro lugar, normas constitucionais, vou colocar CF, tá? Normas constitucionais, então se está na Constituição, não pode ser objeto de transação pelo sindicato, a menos que a própria Constituição permita, como acontece, por exemplo, com a irredutibilidade salarial, né, que é possível que haja uma redução do salário por acordo coletivo ou por convenção coletiva. Né? Isso está no artigo 7º, inciso 6º da Constituição. Beleza, mas se a Constituição não tiver nenhuma exceção, a norma constitucional não poderia ser transacionada pelo sindicato. Né? Segunda situação, tratados internacionais que o Brasil tenha ratificado. Ou seja, convenções da OIT, né, que são convenções em matéria de trabalho, são direitos humanos, né, inclusive,
né, convenções da OIT, que também seriam esse piso, ou seja, a negociação coletiva, a norma coletiva não poderia transacionar sobre direitos que estão em tratados internacionais, que também compõem o patamar civilizatório mínimo. E também a situação de leis ordinárias que estabeleçam normas de indisponibilidade absoluta. Normas, portanto, que estabeleçam um patamar de direitos inerentes à cidadania, né? E aqui que é a situação mais problemática, né? Vou até marcar aqui. Por quê? Constituição é mais fácil, tratado é mais fácil, você vê onde está escrito. Agora, a lei ordinária é mais difícil a gente saber se essa lei prevê uma parcela de indisponibilidade absoluta ou se essa lei prevê uma parcela apenas de indisponibilidade relativa. É aqui que vai acontecer a grande discussão, né? Saber se a norma coletiva ela pode afetar, se ela pode diminuir ao que está na lei, e aí para isso eu vou ter que definir casuisticamente, em cada situação, definir se a lei trata de uma parcela ou de uma situação de indisponibilidade absoluta ou relativa. O Godinho dá como exemplos aqui de parcelas de indisponibilidade absoluta previstas em lei e, portanto, que não podem ser objeto de norma coletiva. Ele dá como exemplo aqui a situação que envolve normas de identificação profissional, assinatura de carteira de trabalho, pagamento de salário mínimo, normas de saúde, segurança, higiene do trabalho. São normas absolutamente indisponíveis, né? São normas, portanto, que estão na lei e que a norma coletiva, portanto, né, a negociação coletiva não poderia afetar, não poderia reduzir, não poderia suprimir esses direitos. Direitos absolutamente indisponíveis, tá? Então percebam, esse é o cenário original, digamos assim, do princípio da adequação setorial negociada. Seria possível a restrição ou supressão de direitos, eventualmente, apenas em caso de transação, não em caso de renúncia, e respeitando sempre o patamar civilizatório mínimo, né? E esse patamar civilizatório mínimo consiste em normas constitucionais, tratados internacionais e leis ordinárias que prevejam parcelas de indisponibilidade apenas relativa, nunca de indisponibilidade absoluta, né? Então, a indisponibilidade absoluta não pode ser objeto também de restrição ou de supressão, tá? Então, vimos aqui a doutrina original do professor Godin. E aí, portanto, surge aqui um problema, porque com a reforma trabalhista, com a Lei 13.467 de 2017, a gente tem aqui as previsões dos parágrafos do 611-A da CLT, né? A primeira delas, ela fala o seguinte: a inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo não ensejará sua nulidade, por não caracterizar um vício do negócio jurídico. Perceba o seguinte, aqui, portanto, esse parágrafo 2º, ele está pondo em xeque essa noção do professor Godinho no sentido de que a negociação coletiva não poderia renunciar, que ela teria sempre que fazer apenas uma transação. Por quê? Transação, a gente sabe, são concessões recíprocas, né? Um cede de um lado, como eu falei, o outro cede de outro lado. E aí, portanto, o que essa norma coloca aqui, ela fala, olha, se não houver na norma coletiva uma indicação expressa de contrapartida, o que o trabalhador está ganhando para poder perder outro direito? Essa que é a situação aqui, tá? E perceba, esse dispositivo ele até poderia ser interpretado de outra forma. Porque se a gente for ler o dispositivo com atenção, ele fala inexistência de indicação, de expressa indicação. Então perceba, o que não seria necessário seria que houvesse a indicação explícita, digamos assim, que a norma coletiva dissesse, olha, em compensação a essa perda de direito se ganha aquela outra coisa, né? Ou seja, que isso fosse dito na convenção coletiva. Mas o dispositivo ele poderia ser interpretado de uma outra forma, interpretado no sentido de que a contrapartida tem que existir. A contrapartida, quer dizer, a transação tem que existir e não a renúncia. É possível interpretar assim? Sim, é totalmente possível interpretar assim. Tá? Porque o dispositivo, volto a dizer, está falando inexistência de indicação da contrapartida, que é diferente de inexistência da contrapartida em si. Tá? Então perceba, são coisas diferentes. Uma coisa é eu falar, olha, não existe a contrapartida, não existe a contrapartida, quer dizer, pela perda ou supressão de direitos. Isso é uma coisa. Né? Outra coisa é eu falar, não existe a indicação da contrapartida, mas a contrapartida está lá, ela existe, ela está no própria norma coletiva como um todo, se a gente for analisar, a gente vai perceber.
Então daria para interpretar assim, tá? Mas o fato é, essa visão não tem prevalecido, tá? O próprio Supremo Tribunal Federal, ele tem entendido, e a doutrina também, alguns autores, por mais que seja um tema discutido ainda, a gente nota uma tendência a dizer que sequer haveria necessidade da contrapartida em si. E a contrapartida, portanto, seria algo presumido, né? Então o sindicato, quando ele vai lá e concorda com uma redução de redução do direito ao intervalo, redução de algum outro direito, de uma parcela que seria salarial, enfim, né? E aí o sindicato, quando concorda com essa redução de direito, implicitamente ele estaria tendo uma contrapartida, né? Perceba, o que é algo bastante perigoso. Já vimos aqui em outras aulas a questão que envolve a independência do sindicato, a autonomia. Mencionamos que o sindicato, a gente vai ver isso também em aulas mais futuras, que o sindicato ele acaba perdendo sua fonte de receita, é um sindicato fraco em termos financeiros, é um sindicato que pode ser cooptado pelo empregador. Né? E aí perceba, eu tenho um sindicato fraco que pode negociar e pode piorar a situação da classe trabalhadora. Um sindicato que não tem dinheiro, mas pode negociar para reduzir os direitos. E qual o perigo disso? Cooptação do sindicato pela empresa. E é claro que isso é um perigo bastante forte e poderia gerar medidas como a negociação coletiva que simplesmente renunciasse a direitos. Fizesse uma renúncia e não uma transação. Né? Perceba, e a gente poderia interpretar esse artigo de duas maneiras aqui. Tá? Então fica para vocês essa observação para vocês perceberem. Mas muito bem, voltando aqui, tá? Aí o parágrafo 3º fala, olha, se for pactuada uma cláusula que reduz o salário ou a jornada, a convenção ou o acordo coletivo deverão prever a proteção dos empregados contra a dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Ou seja, na situação específica de redução de jornada e ou de redução de salário, a norma coletiva deveria, nesse caso, prever sim uma contrapartida, né, nessa transação, e a contrapartida seria a estabilidade, a garantia provisória de emprego dos trabalhadores durante o prazo de vigência. Ou seja, a empresa está em dificuldade financeira, está mal das pernas, não tem como pagar, e aí faz um acordo coletivo prevendo a redução do salário, da jornada, né, mas prevê também em contrapartida que vai manter os empregos. Né? Então seria uma medida para manter os empregos, e é por isso que se gera então essa garantia provisória de emprego nessa norma coletiva. Seria uma contrapartida nessa transação. Tá? E por fim aqui o parágrafo 4º ele menciona, né, numa ação anulatória de cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo, se houver a cláusula compensatória, né, compensação, um benefício que se dá ao trabalhador em função da perda de um direito, se houver anulação, então, portanto, de uma cláusula do contrato, da convenção coletiva ou do acordo coletivo, então a cláusula compensatória, a cláusula que traz a vantagem para o trabalhador, também deveria ser anulada. Tá? Nessa tendência, então, de tentar prestigiar ao máximo a integridade, a integralidade da norma coletiva. Muito bem? Beleza, tá? Então com isso a gente conseguiu ver a visão, ou melhor, a gente conseguiu ver algumas novidades legislativas que põem em xeque, né? Vamos voltar aqui para a nossa tela. Por que ela põe em xeque? Porque ela põe em xeque a própria questão da renúncia, né? E aí talvez admitindo aqui, de acordo com uma interpretação, admitindo que houvesse uma renúncia de direitos e não uma transação, como a doutrina original do professor Godinho previa. Tá? E outra situação também que a gente vai ver aqui em outras aulas é o próprio teor e a extensão também do 611A e 611B da CLT, né, que prevêem as situações em que a norma coletiva pode transacionar ou pode, para alguns, renunciar a direitos, e as situações em que a norma coletiva não pode negociar, né, que seriam direitos que seriam absolutamente inegociáveis. Né, e aí talvez especificando ou tentando especificar, muito embora com várias inexatidões, com várias situações muito polêmicas ali, mas esses dispositivos, então 611A e 611B, tentando trazer quais que seriam aquelas normas que a gente viu aqui, que seriam as leis de indisponibilidade absoluta e relativa. Tá? Então essa catalogação do que seria uma norma de indisponibilidade absoluta e relativa, ela vem, teoricamente, no 611A e 611B, muito embora sejam dispositivos problemáticos e que a gente vai trabalhar aqui detalhadamente, inciso por inciso, para ver cada situação. Beleza? Bom, dito isso aqui, a gente tem já alguns exemplos bem recentes da jurisprudência
do TST, né? Inclusive considerando aqui, no caso, passível de negociação coletiva. Qual o exemplo aqui? Aqui é um julgado da SDC, né, de setembro de 2022. E a situação aqui é o seguinte, era uma cláusula de um acordo coletivo de trabalho estabelecendo a possibilidade de parcelamento do pagamento de verbas rescisórias, né? Perceba que aqui o TST nem se preocupou com a questão da contrapartida, nem se preocupou em saber se havia uma contrapartida ou não. Aparentemente isso não foi objeto aqui de negociação. Aqui, na verdade, o acordo coletivo ele previa pura e simplesmente a possibilidade de parcelamento de verbas rescisórias. A gente sabe que verbas rescisórias elas têm que ser pagas no prazo de 10 dias, né? Após a dispensa, após o desligamento do empregado. Isso está no artigo 477, parágrafo 6º da CLT, né? E simplesmente aqui a norma coletiva previa um pagamento parcelado, sabe-se lá em quantas vezes, né? E o TST considerou que seria possível que houvesse esse tipo de previsão, né? E aqui, aparentemente, independentemente de ser uma transação, poderia ser até uma espécie de renúncia, né? Então, certamente um julgado bastante polêmico do TST, bastante problemático. E vejam aqui que o ministro Maurício Godinho Delgado, coerentemente com seu posicionamento, ele votou vencido, né? Ele votou vencido, ou seja, ele se atém aqui à visão e à versão original desse princípio, que é o princípio da adequação setorial negociada, né? Mas então o TST caminha cada vez mais para desconfigurar esse princípio na sua versão originária e admitir, portanto, que haja negociação coletiva para piorar a situação do trabalhador, não para aumentar como está aqui, mas para piorar, para restringir ou para suprimir direitos, não só por transação, mas também por renúncia. Maravilha? Beleza. Para fechar então essa aula aqui, mostrar para vocês a decisão recente do Supremo, é o tema 1046 da repercussão geral, portanto é uma decisão vinculante, obrigatória do STF em matéria trabalhista, e que prevê, a tese fixada foi justamente a seguinte: são constitucionais, são válidos, portanto, os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, portanto incorporando à jurisprudência do Supremo esse princípio do ministro Godinho, né, então são válidos quando pactuam limitações ou afastamentos, quer dizer, supressão de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Então aqui, de forma mais sintética, o Supremo reconheceu o princípio da adequação setorial negociada, mas volto a dizer, esse reconhecimento aqui, muito embora a gente até pudesse interpretar de uma forma diferente, dizer, olha, o que está dizendo aqui é que não tem que explicitar a vantagem compensatória, mas a vantagem compensatória tem que existir, né? Até uma interpretação literal a gente poderia entender dessa forma. Mas sendo honesto com vocês, a gente tem que dizer que a tendência é considerar que não há necessidade sequer de se perquirir, de se investigar se existe a vantagem compensatória. Então o mero fato do sindicato estar atuando ali e celebrar aquele acordo coletivo é porque ele, sindicato, considerou que era benéfico para os trabalhadores celebrar aquele acordo coletivo, aquela convenção coletiva, ainda que reduzindo, ainda que limitando ou afastando os direitos do trabalhador, né? O mero fato do sindicato intervir, e mesmo que não esteja explicitado, e mesmo que não haja uma vantagem compensatória no acordo, por um motivo talvez extrajurídico, por um motivo que não está muito claro ali, a do sindicato, por ter intervindo, ele, sindicato, considerou que aquilo era benéfico aos trabalhadores, tá? Essa é a tendência que a gente nota de interpretação aqui pelo Supremo Tribunal Federal, muito embora isso não esteja tão claro aqui na tese de repercussão geral, e a tese menciona também os direitos absolutamente indisponíveis, e aqui a gente viu que são 3, né? Constituição, tratados e as leis também, né? E a definição, então, em termos de leis, a gente vai observar o 611A e o 611B, que são dispositivos que a gente vai estudar detalhadamente a seguir. Beleza? Então fico por aqui, a gente se encontra em breve. Grande abraço!